Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo devocional aqui nesse canal. E eu espero que essa palavra de hoje venha abençoar a sua vida, falar o seu coração. Fique até o final, pois eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou. Pois na passagem de hoje nós vamos refletir sobre o caráter de Deus, né? Como o Senhor nos enxerga mediante aos nossos problemas. Então fique até o final. Se você gosta de vídeos devocionais, já deixa o seu like, pois assim você me ajuda, né? Que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para que juntos nós possamos refletir na passagem de hoje, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 1 ao 7. Vamos lá? A passagem diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Irmãos, essa passagem fala muito ao meu coração sobre o cuidado de Deus, né, conosco. O Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso e um Deus de detalhe, que se preocupa com cada partezinha da nossa vida. Aqui nós vimos que um dos discípulos do profeta Eliseu perdeu um machado que não era dele, o machado caiu na água. E aí ele ficou preocupado, dá para entender, porque quando perdemos algo que não é nosso, a gente já fica chateado, mas é nosso. Agora, quando é algo de alguém que nos emprestou com tanto carinho, de fato, se a gente perde, se a gente quebra, a gente fica chateado. Mas era só um machado. Assim o Senhor podia ter dito, era só um machado. O profeta podia ter falado para ele ali, era só um machado. O profeta ali, ele é a boca de Deus, Antigamente o Senhor usava os profetas para falar com o seu povo. Então o Senhor podia ter falado com aquele discípulo, através da vida do profeta Eliseu. Calma, é só um machado. Mas não, o Senhor, com toda a sua misericórdia, cuidado e amor, se preocupou com aquele homem, que tinha perdido o machado que não era dele. E aí nós vimos, que o profeta Eliseu jogou um galho na água e o machado flutuou e ele resgatou o machado. Às vezes, nesse momento, você pode estar passando por alguma situação e aí você acha que o seu problema é pequeno, perto de tantos outros problemas, que está acontecendo no mundo nesse momento. E talvez até seja mesmo, mas para o Senhor não tem diferença. Porque se te afeta, se te incomoda, se te entristece, é importante para o Senhor. Às vezes nós estamos passando por problemas, desafios, aflições, e aquilo nos machuca, nos faz sofrer, nos traz incertezas, dúvidas, nos causa ansiedade, nos causa insegurança. E aí quando a gente liga a televisão ou entra na rede social, é tanta notícia ruim que está acontecendo, É tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo. São pessoas passando fome, pessoas que perderam seu ente querido de uma forma trágica, muitas vezes violenta, crianças sendo maltratadas. E aí nós olhamos e vemos que o nosso problema é muito pequeno. E a gente se sente até envergonhado, Porque antes a gente estava ali colocando tudo aquilo diante do Senhor e a gente começa a perceber que, olha, o que eu estou passando não é nada. Mas saiba que o Senhor se importa com a sua vida. O Senhor se importa com cada área da sua vida, com cada angústia que tem no seu coração, com cada ansiedade, cada desafio que você está enfrentando. Se um dia alguém falou para você que Deus está ocupado demais para responder a sua oração, que Deus tem problemas maiores para cuidar e esse problema seu não é nada para o Senhor, é mentira. Não se apegue a isso, porque Deus se importa com você e Ele se preocupa com aquilo que tem tirado a sua paz, que te machuca.
Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor diz isso. Ou seja, o Senhor não nos vê de forma diferente. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê de uma forma igual. Ele nos ama da mesma forma. O amor de Deus é como o amor de pai. Quem tem mais de um filho sabe que o amor é igual, o cuidado é igual, a preocupação é igual, o amor é igual. Tudo que nós oferecemos para os nossos filhos, quando a gente tem mais de um filho, é igual. E assim é o Senhor, né, conosco. Quando Deus nos olha, Ele ama a todos nós de uma forma igual, de uma forma incondicional. Então, da mesma forma que o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele também não faz diferença de problemas. Ele não olha para a causa que você está passando agora e pensa, olha, esse seu problema não é nada perto do problema que o Joãozinho está passando. Então eu vou cuidar primeiro do problema do Joãozinho para depois eu vir aqui cuidar do seu. Nós que muitas vezes pensamos dessa forma, né? Quando vemos pessoas que estão passando por um deserto que parece que não tem fim, problemas assim impossíveis aos nossos olhos, né, de ser resolvido, nós começamos a nos sentir até mal com aquilo que tem nos causado aflição, né? Porque a gente vê que não é nada, mas o Senhor não, o Senhor se importa, o Senhor te ama. E como Ele te ama, tudo que te entristece é importante para Ele. Se você está passando por alguma situação agora que está te deixando angustiado, vá até Ele. O Senhor nos convida a ir até Ele e deixar sobre Ele tudo aquilo que está tirando a nossa paz, né? Pois o jugo dele é leve, o nosso que é pesado. Tem um ano que eu me mudei, né, para essa casa que eu estou agora. E eu morava num apartamento que era assim, pequeno, né, para minha família. Nós somos em 5 pessoas. São 3 crianças, eu e o meu marido. Então, lá não tinha nenhum espaço externo. E eu lembro que eu sonhava muito em morar numa casa, uma casa com quintal, ou uma área, enfim, um espaço externo onde as crianças podiam brincar. E pode parecer até bobo, mas eu lembro que eu queria muito um lugar, de preferência externo, onde eu poderia estender as minhas roupas, porque eu lembro que nesse apartamento onde nós morávamos, a lavanderia era muito pequena, então só dava para um varal de teto e nós somos 5, então é muita roupa para lavar, é muita roupa para colocar para secar, e eu precisava colocar então os outros varais dentro do meu quarto, né, do meu quarto e do meu marido. E aí eu lembro que eu sonhava, sabe, em estender a minha roupa no quintal, sabe, com uma área externa. E eu lembro, irmãos, que nós não estávamos procurando nada naquele momento para mudar, né? A gente não estava procurando casa, a gente estava procurando apartamento, a gente não estava procurando nada, ainda que a gente queria sim ir para uma casa maior. Só que aí surgiu a oportunidade do nada, mesmo sem a gente procurar, de nós virmos para essa casa, aonde está hoje. Essa casa que é em frente à casa dos meus pais, o proprietário colocou para alugar e eu tomei, né, conhecimento e a gente falou, vamos lá ver, né? E assim, deu tudo certo. Hoje nós estamos aqui, um ano depois, e todos os dias, quando eu estou estendendo roupa, eu vejo que o Senhor é um Deus de detalhes, pois a minha casa, ela tem 2 áreas externas. 2 áreas externas. Eu estendo a minha roupa no meu varal com a minha área externa. Hoje não falta lugar para eu estender roupa, pelo contrário, tem bastante espaço. A gente já colocou piscina de plástico, né, para as crianças poderem brincar. Nós já fizemos churrasco em família, ou seja, não chega a ser um quintal, mas é uma área externa boa, 2 áreas externas. Então nós estamos tão felizes aqui e eu vejo o detalhe do Senhor. Parece bobo, mas olha que como do nada o Senhor abriu a porta quando nós não estávamos procurando. Irmãos, eu vejo o cuidado do Senhor todos os dias. Como eu glorifico o Senhor, até mesmo quando eu estou estendendo a minha roupa no varal. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele se importa. Ele se importa com as pequenas coisas da sua vida, pois nós estamos vivendo em um momento de muitas dores, muito sofrimento, sabe? Parece que o mundo tá de cabeça para baixo, acontecendo tanta coisa. E às vezes eu converso com as pessoas e eu vejo como que todo mundo nesse momento, né, tem algo que tá ali tirando o seu sono. Então não se apegue, qual o tamanho do seu problema?
Não se apegue, sabe, ao tamanho, se apegue na soberania do Senhor e na misericórdia dele. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, não somente naqueles problemas que são impossíveis de resolver, causas sobrenaturais, mas o Senhor é soberano também nos pequenos detalhes da sua vida. Às vezes um problema que aconteceu no trabalho com você e tá te incomodando, às vezes um filho que tirou uma nota baixa, que não tem se preocupado muito com o estudo, e isso tá te causando aflições, estresse, coloca diante do Senhor. Às vezes uma prova que você fez nesse momento, né, e você tá angustiada porque você não sabe o resultado, como vai ser, como foi, coloca diante do Senhor. Creia que Deus é um Deus de detalhe, é um Deus que se importa e Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu sei que tem pessoas passando nesse momento por problemas grandes, né? Desertos, mas o Senhor não se preocupa mais com essas pessoas e menos com você. O Senhor se preocupa com todos. Deus não dorme, Deus ama todos de uma forma igual. Deus é um Deus de detalhes e Ele vai trabalhar na sua vida, independente do tamanho do seu problema. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, abençoado a sua vida, que agora, a partir desse vídeo, se você não tinha colocado ainda, isso que tem tirado a sua paz, se você não tinha colocado diante do Senhor porque você acha que é bobo, que a partir de agora você corra para os braços dele e coloque diante dele. Lembrando que Deus se importa com você. Se te fere, se te machuca, se tira a tua paz, se te causa ansiedade, o Senhor se importa. Se esse vídeo falou com você, falou ao seu coração, deixa o seu like, inscreva-se no canal, não esqueça de ativar o sininho de notificação. Assim, toda vez que eu postar o vídeo, o YouTube vai notificar você e dessa forma você também vai estar ajudando, né, o canal crescer, porque quando você deixa o seu like, você se inscreve, você comenta, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas e o nosso objetivo é levar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.